Com a graça de Deus, mais uma vez estamos aqui para aprender, para vivenciar aquela palavra que é a única palavra de Deus, que vai tocar e vai modificar nossos corações diariamente, dia após dia, e nesse dia não será diferente, né? A palavra de hoje está em João 15, 1 ao 8, e ela demonstra o quanto importante é você estar ligado a Cristo, você poder dar frutos, né? Você transformar a vida das pessoas, né? Você permanecer em Cristo como uma pessoa boa, como um crente fiel, como alguém que confia, alguém que está determinado a seguir a direção de Jesus, né? E não ser apenas mais um galho que vai vivenciar, né? Que vai estar ligado a Deus, mas que no fim das contas vai acabar seguindo outro caminho, né? Vai procurar um outro caminho. Então o texto de hoje vai abrir os nossos olhos e ele vai demonstrar o quanto é importante a gente estar em Cristo e o quanto a gente pode lucrar, né, nessa vida, quanto a gente pode desfrutar dessa vida estando em Cristo, porque a promessa de Deus é única e ela se cumpre, né, se cumpre na medida com que a gente vai se aproximando da fé, aumentando a nossa fé, se aproximando mais de Cristo, se aproximando um pouco mais da perfeição, né? O mundo corruptível ele vai deixando, vai ficando de lado e as coisas de Deus vão tomando conta do nosso coração, tomando conta do nosso dia a dia, elas tomam conta do nosso negócio, da nossa família, e aquelas tribulações que você via como tribulações, elas acabam ficando pequenas, né? Porque a tua confiança, a tua fé em Cristo, a tua fé na promessa que Deus fez para você é tão grande que nada te abala, né? O barco às vezes balança, mas você vai permanecer firme na fé. E quando você não você vivencia tudo que está em Cristo, mas a sua fé não tem aumentado, você não tem plena confiança, quando o barco balançar, vai ser difícil, né? Você vai acabar se desviando, você vai acabar seguindo pelo caminho mais fácil, né? Achando que é mais fácil, mas infelizmente vai estar se desviando de Cristo. Então espero que possa abrir os seus olhos, espero que possa tocar em você e que você saia de uma maneira totalmente diferente, no coração que Cristo te prometeu, Cristo te cumpre, né? Ele é fiel e é o melhor caminho a seguir sempre, né? O melhor orientador sempre. Então vamos ler João 15, do 1 ao 8, para a gente ter uma noção do quão rico é esse texto, né? Então vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vós será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Sereis meus discípulos. Como a gente é discípulo de Jesus? Será que é só indo na igreja? Será que é só lendo a Bíblia? Ou é procurando vivenciar tudo aquilo que ele deixou,
descrito, tudo aquilo que ele orientou a fazer, né? A gente tem que buscar Jesus diariamente, buscar esse Salvador diariamente, para que a gente possa estar com Ele, para que a gente possa ser discípulo verdadeiro de Jesus. E então, quanto é importante estar com Cristo, né? O quanto é importante a gente vivenciar essa videira maravilhosa, essa videira verdadeira. E por que videira? Por que será que Cristo colocou videira, né, como uma mensagem nesse texto? É porque na época Israel era referido como uma videira, né? Então era um fácil entendimento para os discípulos naquela época, né? Associar videira, associava Israel, né? Então seria de fácil entendimento. Então por isso que Cristo usou a videira, né? Então e veja o quanto é importante, porque uma videira verdadeira, uma videira boa, ela dá frutos, né? Ela, assim como Cristo cumpre suas promessas, né? Não é uma verdade com fingimento, podemos dizer assim. O que Cristo prometeu é uma verdade única, né? E ele não vai deixar fugir disso, né? Diferente de pessoas que vêm, que prometem, que falam, né? Diferente do anticristo que está na Bíblia, que está por vir, né? Cristo, ele é verdadeiro em suas promessas. Ele é verdadeiro no que ele fala. Ele é verdadeiro para cumprir. Cristo é único. Então ele é a videira verdadeira. É ele que nós devemos seguir, é nele que nós devemos estar fixados. E interessante que Cristo ele usou essa metáfora da videira e usou os ramos, né? Ele fala de ramos, os ramos verdadeiros e os ramos falsos, né? O que significa? O que é os ramos verdadeiros e os ramos falsos? Né? Dentro da igreja mesmo a gente tem ramos verdadeiros e ramos falsos. Já pensou qual ramo você é? Já pensou se você está seguindo verdadeiramente a Cristo? Porque quando a gente entra no barco, se a gente encarar uma tempestade, até pegar na Bíblia, né, a época dos discípulos, por que eles permaneceram no barco? Porque eles sabiam o Cristo verdadeiro em que eles serviam, né? Porque eles sabiam aquele que eles serviam, aquele que estava com eles, né? Então, em meio à tempestade, em meio ao barco balançando, eles permaneceram firmes, eles ficaram firmes, né? E a gente, quando está no barco, se a gente não tiver verdadeiramente em Cristo, a primeira balançada a gente vai acabar se desviando, a gente vai acabar seguindo outro caminho, né? Então a gente tem que ter noção da videira verdadeira, a gente tem que ter noção que a gente tem que estar ligado 100% em Cristo, né? Então, provavelmente Cristo ele fez essa parábola, foi quando eles estavam fazendo a última ceia, e ele falou de ramos falsos, provavelmente se referindo a Judas, né? A Judas, porque logo depois ele foi traído, né? Então, os outros discípulos estavam ali, vivenciaram todas as coisas, todas as maravilhas que Judas também vivenciou, né? Mas Judas não estava 100% entregue para Cristo. E na primeira oportunidade, na primeira falsa recompensa, ele traiu aquele que sempre deu os melhores conselhos, né? Aquele que fez maravilhas,
aquele que o amou, né? Aquele que veio para dar o melhor para ele. Mas na primeira dificuldade que ele se encontrou, ou no primeiro falsa recompensa, o que ele fez? Por que ele fez? Porque a gente tem que estar 100% entregue para Jesus. Se a gente não tiver 100% entregue para Jesus, a gente vai se vender, a gente vai cair e a gente vai sair e perder toda aquela graça que Cristo nos prometeu. A gente precisa dar fruto. Só quem permanece em Deus, né? Só quem permanece em Jesus dá verdadeiros frutos. Os frutos verdadeiros, eles produzem benefícios para nós. Porque quando a gente fala de Cristo, a gente fala de amor. Um grande exemplo é quando você fala, você tem o costume de orar, você tem o costume de ler a Bíblia na sua casa, né? Os seus filhos vendo isso, a própria Bíblia diz: ensinai o caminho que deve seguir, ele não se desviará. Porque ele sabe o caminho correto, ele sabe aquele que é a verdadeira videira. E ele, cedo ou tarde, ele vai voltar. Cedo ou tarde ele vai entender. E os frutos que a gente colhe dentro da casa são muito bons, porque Cristo está presente. E Cristo, ele deixou uma promessa muito clara para nós, que aquele que está em Cristo, aquele que permanece fiel em Cristo, tem tudo. Todos os benefícios está ao alcance daquele que crê em Cristo, daquele que crê no Deus verdadeiro. Ou seja, ele fala: se vós estiverdes em mim e as palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque aquele que pede em Cristo, aquele que está em Cristo, o amor do Pai está nele. E o amor de Deus é grandioso. Tudo o que os nossos olhos veem, tudo que os nossos olhos são capazes de ver, são alcançáveis. Basta pedir com fé e basta estar entregue verdadeiramente para Cristo. E qual é o interesse de Deus em nos dar tamanha graça? Isso a gente, falando da salvação, falando dos benefícios que a gente tem aqui na Terra, falando de estar verdadeiramente entregue a Cristo. Qual é o benefício do Pai com isso? Porque quando você anda em Cristo, eu sempre costumo falar que você anda diferente. O teu andar é diferente. A tua confiança é diferente. Porque você está em Cristo. Ou seja, você está com aquele que tudo sabe, aquele que tudo pode, e você sabe que a hora que você pedir, se for da vontade do Pai, ele vai fazer o melhor para você. Ele não vai deixar você adoecer, e se você adoecer e você pedir com fé, ele vai te tirar, porque é como um relógio. Quando você pega um relógio caro, você é um relógio caro. Quando você pega um relógio, você compra um relógio caro ou compra um carro caro. Vamos pegar uma Ferrari, que é um exemplo bem bom. Você não vai em qualquer mecânico para arrumar a Ferrari. A ideia da construção da Ferrari é que quando você precisar de peças, que quando você precisar de uma manutenção, você leve para eles. E aí, por que você, mais valioso que uma Ferrari, procura, às vezes, outras pessoas, videiras falsas? Porque você não entendeu que é para você levar ao dono. Você é feita à imagem e semelhança de Deus. Você é feita à imagem e semelhança de Jesus. Você necessita levar a eles e pedir-lhes com fé. Estais em Cristo e tudo que pedirdes será concedido a você. É essa a verdadeira mensagem que Deus nos coloca no coração. Então, quanto mais você é abençoado, mais você é glorificado, porque as pessoas sabem
que com você sozinho você não conseguiria, mas tem alguma coisa diferente em você, tem alguma coisa diferente na sua vida. E essa coisa diferente é Deus, é o Todo-Poderoso. E é por isso que as pessoas vão te olhar e o Pai vai ser glorificado. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim será meus discípulos, porque as pessoas vão falar: eu quero seguir aquele Deus, eu quero fazer parte daquele grupo que tem aquele Deus, que tem aquele Jesus maravilhoso que o Felipe faz. E você vai dar bons frutos, e você vai continuar sendo uma videira verdadeira, não uma videira falsa. Você não vai ser lançado ao fogo. E é por isso que eu te convido, se você pretende, se você quer fazer parte desse grupo, você já faz parte, você já faz parte, mas venha ser diferente, venha ser diferente, venha fazer a diferença no dia de hoje. E que amanhã, que depois de amanhã, que o resto da sua vida você colhe esses frutos. Porque Deus é isso que Ele quer que você seja transformado e você transforme outras pessoas através da sua vida. Então eu faço convite, aceite a Jesus verdadeiramente como a videira, aquela videira que vai mudar a sua vida, e siga os seus caminhos, porque assim você não se arrependerá. Se você quer fazer parte disso, venha comigo, em nome de Jesus.